Olá, boa tarde. Meu nome é Regimar Lopes. Bem-vindo ao nosso webinar das 15 Leis de Crescimento, um livro do Sr. John Maxwell. Hoje nós vamos estar falando da lei número 1, que é a lei do propósito. Ok? Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui nesse webinar, poder compartilhar com vocês esse conhecimento que eu já adquiri já faz algum tempo, poder dividir com vocês, fazer com que vocês vejam o que é liderança de uma forma diferente, fazer com que vocês pensem um pouco no crescimento de vocês. Ok? Eu vou começar a transmissão do nosso webinar. Já vou começar com a apresentação, com os slides. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, o que precisa fazer é somente digitar na sua barra lateral, aí nas ferramentas do webinar, que no momento apropriado eu volto com as perguntas e respostas, ok? Então, só um minutinho, já vou mudar aqui a configuração para a apresentação. Ok, muito bem, eu queria de novo agradecer vocês pela participação do nosso webinar. Quem está patrocinando esse webinar é a minha empresa, RL Leaders in Action, uma empresa focada no desenvolvimento de líderes. Queria me apresentar. Meu nome é Regimar Lopes, eu sou o CEO e fundador de RL Leaders in Action. Sou brasileiro, minha formação é em automação industrial, tenho um MBA em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, sou Six Sigma e Lean Six Sigma Black Belt formado nos Estados Unidos, tenho uma sólida trajetória profissional de 27 anos de trabalho, eu trabalhei em multinacionais, sempre ocupando posições executivas, tive a oportunidade de exercer uma forte liderança e a sorte e a vontade, principalmente, de desenvolver grandes pessoas como líderes. Já venho estudando liderança por mais de 20 anos. Eu sou treinador e coach certificado por Team Success Latinoamérica. É uma empresa focada na capacitação de coach. Eu tenho essa certificação aqui no Panamá. Eu sou conferencista, treinador internacional, tive a oportunidade de dividir meus conhecimentos em grandes universidades no Brasil, em empresas no Brasil, tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, compartilhar um pouco do meu conhecimento, Argentina, e aqui no Panamá, onde é a base da minha empresa. Sou membro do The John Maxwell Team, sou treinador, conferencista e coach certificado por The John Maxwell Team. The John Maxwell Team é uma das empresas do Sr. John Maxwell, que é um guru, um grande escritor. Ele é autor de grandes êxitos de livros que foram vendidos que já saiu como êxitos em The New York Times, The Wall Street Journal, The Business Week, é orador e coach, que já vendeu mais de 21 milhões de exemplares de seus livros, é fundador de Equip, uma empresa focada no desenvolvimento de líderes religiosos, é fundador do The John Maxwell Company, uma organização que já ha treinado mais de 5 milhões de líderes em mais de 173 países, e ele é fundador do The John Maxwell Team, uma empresa que dá a formação de coaches, líderes, coaches, trainers e speakers, a qual eu sou um dos membros certificados. Aqui são minhas certificações, John Maxwell Team e Team Success Latinoamérica. A minha empresa, como eu disse para vocês, está focada aqui no Panamá. Nós realizamos grupos e mastermind, é um grupo de pessoas que se reúne, pode ser empresas ou não, para discutir um tema em específico. Na grande maioria das vezes, isso é a leitura e discussão de um livro, onde as pessoas fazem a leitura durante a semana e em um dos dias da semana a gente se reúne, ou presencial ou por telefone, para discutir os temas do livro.
Não é uma leitura, é uma discussão. As pessoas leem durante a semana e nas nossas reuniões de mastermind a gente discute a experiência de cada um, a vivência de cada um em cada um dos temas do livro, dos capítulos do livro. Um café da manhã com aprendizagem, onde as empresas nos contratam para compartilhar um pouco de temas de liderança em uma hora específica na manhã com alguns dos seus líderes. Lunch and Learn é quase que o mesmo, só que um horário de almoço, específico de almoço, onde faz um work lunch e a gente vai e apresenta, conversa um pouco sobre liderança. Faço seminários corporativos, seminários abertos, coaching pessoal, coaching executivo e mentoring. Muito bem, aqui está, esse é o livro do Sr. John Maxwell, As 15 Leis do Crescimento. É um livro muito importante que vai ajudar muita gente no seu desenvolvimento como líder pessoal, líder profissional, um líder na sua igreja, na sua comunidade, ou seja, na sua família. É algo não só profissional como pessoal. Esse livro ele tem 15 leis. Pelo tempo, a gente vai discutir somente a primeira lei, que é a lei do propósito. O livro ele traz a lei do propósito, a lei do autoconhecimento, ele traz também a lei do espelho, a lei da reflexão, a lei da consciência, a lei do meio, a lei do projeto, a lei da dor, a lei da escada, a lei do elástico, a lei da troca, a lei da curiosidade, a lei do modelo, a lei da expansão e a última delas que é a lei da contribuição. Ok? Então, como eu falei para vocês, hoje o nosso webinar está focado na lei do propósito. E o que diz a lei do propósito é que o crescimento não acontece do nada. Ou seja, o crescimento, para que ele realmente exista, ele precisa ser intencional. Eu preciso ter a intenção de crescer e, além de ter a intenção de crescer, eu preciso executar esse meu crescimento. Ok? Minha primeira pergunta para vocês hoje é: você tem um plano para o seu crescimento? Se você não tem um plano para o seu crescimento, acredito que você realmente deve começar a pensar nisso. Como vai ser o meu crescimento? Ou, se vocês não têm um plano de crescimento, na mão de quem vocês estão deixando o crescimento pessoal? Se eu perguntar para vocês como está o planejamento das próximas férias de vocês, o que vocês me diriam? Muitos vão dizer que já têm as próximas férias planejadas. Agora a pergunta é: por que nós não fazemos isso para a nossa vida pessoal, para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento profissional, o crescimento da nossa família? Essa lei do propósito, ela traz justamente isso, nos faz refletir exatamente qual que é o nosso propósito, como é o meu plano de crescimento. A lei do propósito, o que ela nos diz é que, na grande maioria das vezes, existem barreiras para o nosso crescimento. Existem algumas barreiras que a gente cria essas barreiras, ou a gente passa por elas sem se dar conta. E aqui o que eu vou trazer para vocês são algumas dessas barreiras, são especificamente 8 barreiras que o Sr. John Maxwell identificou no seu livro. Okay? A primeira delas é a barreira da suposição. Quantas vezes nós já nos pegamos aí pensando que eu suponho que eu vou crescer automaticamente? O que diz essa barreira do crescimento é que, como a gente já está acostumado que desde pequeno a gente já cresce automaticamente, ou seja, a gente vem crescendo todos os anos, a gente aprende a andar, a gente cai, a gente levanta, a gente vai crescendo, até uma determinada idade a gente vai crescendo fisicamente. E muitas pessoas acreditam
que o crescimento pessoal vai funcionar dessa mesma maneira. Vai funcionar com um crescimento automático, mas isso, de verdade, ele não acontece. Ele não acontece. Porque se a gente não é intencional nesse crescimento, a gente não sai do lugar onde a gente está. A próxima barreira é a barreira do conhecimento. Muitas vezes a gente pensa, eu não sei como crescer, eu não sei o que eu preciso fazer para crescer. Isso acontece, de verdade não é fácil identificar o que a gente precisa fazer para crescer. Mas para isso existem hoje várias metodologias, vários livros. Um dos livros do Sr. John Maxwell, ele trata disso, Vive o Seu Sonho, que justamente te ajuda a identificar qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, o que você precisa fazer para executar esse seu sonho. Ok? Então, essa barreira do conhecimento é algo que às vezes faz com que a gente não consiga crescer, que a gente não consiga se mover. Uma próxima barreira é a barreira do momento certo. A gente pensa, de verdade, essa não é a hora de começar. Quantas vezes nós já planejamos várias coisas e de última hora a gente deixa para lá, diz não, isso não é para agora, isso é para a próxima semana, isso é para o próximo mês, isso é para o próximo ano. Muito cuidado com isso, porque a hora de começar é agora. Se vocês já estão aqui participando desse webinar, assistindo esse webinar, é porque vocês, de verdade, já têm a intenção de começar a crescer, porque agora é o momento. Esse é o momento correto. O momento correto é agora, não é amanhã, não é daqui a 2 semanas, um mês. O momento certo é agora. A hora certa de começar a pensar no seu crescimento pessoal é agora. A quarta barreira é a barreira do engano. Né? Eu tenho medo de cometer erros. Quantas vezes a gente começa a fazer alguma coisa e para porque a gente tem medo de cometer um erro. A gente tem medo do que vem pela frente, se eu erro, o que vão pensar de mim, eu não vou ter a capacidade de me levantar. Mas cuidado com isso. Né? Sempre a gente vai se enganar. Agora, a forma é como que eu vejo os meus enganos. Né? Como que eu aprendo com os meus erros. Ok? Então, as próximas brechas, 4 brechas do crescimento, uma delas é a brecha do perfeccionismo. A gente sempre quer o melhor, a gente sempre está buscando o ótimo, a gente sempre está buscando o melhor caminho para começar, antes de começar. Não existe um melhor caminho, não fiquem buscando o melhor caminho para começar. Comecem. Temos que começar com algo. A hora é agora. Eu sofri muito com isso no passado. Eu tenho uma característica que eu sou muito perfeccionista também. E como perfeccionista, a gente não aceita que as coisas não saiam da maneira correta. E como perfeccionista, a gente tenta buscar o melhor caminho antes de começar qualquer coisa. Isso eu consegui deixar isso para trás. Isso já está no meu passado. Quando eu comecei a estudar esses sistemas de liderança, eu aprendi, me deparei com a lei do propósito, com a intencionalidade. E algumas vezes eu me pego ainda com o problema do perfeccionismo, mas eu me lembro disso e já deixo ele para trás. Porque não tem melhor caminho. O melhor caminho é aquele que a gente está, é aquele que a gente tem agora. É só começar. A próxima brecha do crescimento é a brecha da inspiração. Não tenho vontade de começar isso agora. Aí a gente começa a pensar nas outras brechas. Não é o tempo correto, eu não sei como crescer. Não, isso é o crescimento é automático. Esse de não sentir a vontade de fazer
Eu sei, isso é um pouco complicado, né? A gente às vezes não está motivado. Muitos pensam, ah, não, primeiro eu quero estar motivado para começar a fazer algo. Não, comece a fazer. A motivação vem com a ação, né? Motivação é a junção de motivo e ação. Então, eu tenho um motivo para tomar uma ação, eu tenho um motivo para agir. Então, comece a atuar e a vontade virá. A sétima barreira, né, a sétima brecha do crescimento é a da comparação, né? Mas eu não posso fazer isso porque já existem pessoas melhores do que eu. Existem pessoas melhores do que eu. O que é ser melhor? O que é bom? O que é ruim? O que é melhor? O que é ótimo? Isso tudo é subjetivo. Primeiro, a gente não tem que se preocupar com os outros. O que os outros pensam, o que os outros vão dizer, se o outro é melhor ou não do que eu. Viva a sua vida. Pense no seu crescimento. Qual é o melhor caminho para o seu crescimento? Não se preocupe com os outros. Não existe um outro melhor do que eu. Comece a atuar sem pensar o que os outros vão pensar. A próxima brecha é a brecha da expectativa. A gente começa algumas coisas e a gente vê que as coisas vão se tornando difíceis, e a gente começa a pensar, mas eu achava que isso seria muito mais fácil. Não sei se alguém já disse para vocês que a vida é fácil. De verdade, a vida não é fácil. Não existe nada fácil na vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se você achava que ter o seu plano de crescimento, pensar no seu crescimento, era fácil, sinto muito. De verdade, a vida não é fácil. A gente precisa lutar. Só que a gente precisa lutar com intenção, com intencionalidade, com vontade, com objetivo, com um propósito. Lutar pelos nossos sonhos. Se a gente está lutando pelos nossos sonhos, o que teoricamente é difícil, que é algo subjetivo também, difícil, fácil, vai se tornar, entre aspas, muito mais fácil, porque é o meu objetivo, é o meu sonho, é isso que eu quero. Então, muito cuidado com as brechas do crescimento, porque essas são as coisas que nos impedem de seguir adiante. Ok? Essa é uma frase do Sr. John Maxwell que eu gosto muito. Ele disse: se Roma não foi construída em um dia, então quanto tempo a gente vai dar para nós mesmos para que a gente cresça? A gente está esperando crescer da noite para o dia, a próxima semana, já ter resultados? O Sr. John Maxwell ele escreveu um outro livro que se chama As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E uma dessas leis é a terceira lei, que é a lei do processo. Ele diz que o líder não se forma de um dia para o outro. Um líder se forma diariamente. Isso é um processo. O nosso crescimento é como colocar o nosso dinheiro na bolsa de valores. Nós não vamos ficar ricos da noite de hoje para amanhã. Não, isso vem aos poucos. Isso vem com o crescimento. Então, quanto tempo você está disposto a dar para você mesmo? A gente sabe que quando a gente está perdendo, tudo dói, tudo é difícil, tudo fica mais complicado, a gente vê as coisas de uma maneira mais negativa. O que a gente precisa fazer é eliminar esse negativismo e pensar que o que a gente está fazendo é para o nosso sonho. Se a gente não está conseguindo isso hoje, amanhã, quem sabe depois de amanhã, quem sabe daqui a um mês. Então, se Roma não foi construída em um dia, em quanto tempo você acha que você precisa para crescer? Quanto tempo você está dando para você mesmo? Para a gente sair dessas brechas que nos impedem de crescer, a gente precisa começar a fazer uma transição para um crescimento intencional. Ou seja, eu sei que eu quero crescer, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei o que eu preciso fazer e agora eu vou fazer. Eu vou seguir nesse meu caminho.
porque esse é o meu sonho. Se você não está trabalhando no seu crescimento, se você não está trabalhando com o seu propósito, se você não está trabalhando de novo para realizar o seu sonho, então de quem é a vida que você está vivendo? Para quem você está vivendo? A gente precisa começar a se preocupar com isso e identificar o nosso propósito e trabalhar no nosso propósito, mas de uma forma intencional. Né? Para isso, para a gente ter essa mudança intencional na nossa vida, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? E uma das perguntas, algo que é identificado como uma pergunta certa, é: aonde você quer chegar na vida? Pense onde você está hoje e aonde você quer estar em 3 anos. É no mesmo lugar? Fazendo a mesma coisa? Com as mesmas pessoas? Talvez sim, com as mesmas pessoas, com a nossa família. Agora, você se vê fazendo exatamente o que você está fazendo? Aonde você quer chegar na sua vida? Onde quer estar nos próximos 3 anos? Onde quer estar nos próximos 3 meses? De novo, se a gente for pensar nas próximas férias, para onde eu quero ir nas próximas férias? Isso, com certeza, todos já vão ter a resposta. Mas e com relação ao crescimento pessoal? Aonde você quer estar em 3 anos? Aonde você quer chegar na vida? Qual a direção que você quer tomar? Qual o caminho que você quer tomar? Esse caminho que você está tomando hoje, ele tem alguma relação com o seu sonho, com o seu propósito? Porque todos na vida têm um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós sabemos aonde queremos chegar. Mas muitas vezes nós acabamos e desistimos desse nosso propósito porque a vida é difícil, porque a vida é dura, porque eu não tenho a oportunidade. Mas qual é a direção que você quer tomar na sua vida? Quem está tomando a direção da sua vida? Qual é a distância que você imagina alcançar? De novo, onde você quer estar daqui a 3 anos? Se você está pensando num crescimento profissional, qual a posição que você quer estar na sua organização nos próximos 3 anos? Na mesma posição? Um cargo acima do seu? Ou uma outra posição em uma outra área? Mas a pergunta é: qual a distância que você imagina alcançar? Até onde você acredita que você pode alcançar? E com certeza você pode alcançar o seu sonho. Mas não é, aqui é uma coisa bem clara que esse webinar não é um webinar de motivação, daqueles que não, você pense nisso, fique pensando nisso que você vai realizar. Não, isso não é um webinar de motivação. É um webinar para que a gente desperte, sabendo que tudo que a gente quer na vida, a gente precisa começar com um plano de ação. A gente precisa começar a batalhar, ter muito bem definido o que a gente quer, aonde eu quero estar, que distância eu quero chegar, que direção que eu vou tomar na minha vida, né? Onde eu quero chegar na minha vida. Além de onde, quão longe eu quero chegar. Quanto tempo isso vai durar? É um sonho, é um sonho pequeno, é um sonho de uma viagem? Ótimo. Uma viagem pode tomar uma semana, 2 dias, uma semana, um mês. Alguns têm o sonho de ficar viajando, viajar a vida toda. Ok. Mas quanto tempo vai durar esse seu sonho? Então, comecemos a pensar em algumas perguntas muito fáceis. Né? Aonde eu quero chegar na minha vida? Que direção eu quero tomar? Qual a distância? Quanto tempo vai durar essa minha viagem? Essa minha viagem de crescimento pessoal? Essa minha viagem de crescimento profissional? Crescimento de minha família?
Agora, a gente precisa mudar um pouco, sair ah, da pergunta certa para a execução. Porque se a gente tem um plano de crescimento, e isso é algo bem interessante, porque em alguns dos meus seminários, em alguns não, em todos os meus seminários, eu começo sempre com a pergunta de quem tem um plano de crescimento, e a grande maioria levanta a mão e diz que sim, eu tenho um plano de crescimento. Na hora que eu começo a perguntar, ok, então, o que você está fazendo para realizar esse seu plano? Ele tem uma atividade? É, sim, tem. Ele tem uma data limite para que seja executada? Ai, não tem. Ele tem um objetivo específico? Ele tem uma meta específica? Porque um plano de crescimento, ele tem que ter atividades, uma lista de atividades que você precisa executar, que você vai ter que executar para atingir esse seu sonho, esse seu propósito. Né? Ele tem que ter uma data de execução. Né? Eu vou executar essa tarefa até o dia 10 de dezembro. Ok, 10 de dezembro. Eu vou executar essa tarefa porque ela vai me trazer esse benefício. Isso tem que estar identificado. Se a gente não tem, se a gente tem um plano de crescimento que não tem uma lista de atividades, não tem essas atividades, não tem data, essas atividades não têm objetivo, isso não é uma lista de crescimento. O que a gente tem é uma lista de desejos, é uma lista de fim de ano, é uma lista de Natal, é a lista de Santa Claus. São só desejos, são sonhos. E para um sonho tornar-se realidade, a gente precisa começar a executar essas atividades. Então comece a executar agora. Né? Esqueça algumas frases do tipo: não, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso mais tarde. Não, porque agora eu não tenho tempo. Sim, talvez a gente não tenha tempo. Né? Talvez a gente trabalhe o dia inteiro, acorde muito cedo, precisa trabalhar, chega cansado em casa, precisa tomar banho, descansar para o próximo dia. Isso vai ser assim hoje, vai ser assim amanhã, depois de amanhã. Nós fazemos o nosso tempo. Nada na vida vem sem sacrifício. Aos que já estudaram, né, tiveram que fazer muitos sacrifícios. Né? Sabiam que iam ter que se dedicar a uma universidade, por exemplo, uma universidade de engenharia por 5 anos, ia ter que estudar. Então já tem um sacrifício de tempo, né, que eu vou ter que disponibilizar 5 anos do meu tempo para a universidade, eu vou ter que viajar, alguns deixam a família para poder estudar, e alguns não têm a sorte de, de entrar em uma universidade gratuita, então vão ter que trabalhar, vão ter que pagar, aí já vem o sacrifício financeiro e precisa acreditar, precisa ter fé. Né? Então são esses três sacrifícios: sacrifício financeiro, sacrifício de tempo e a fé. Então você precisa colocar esses três sacrifícios para que seja um plano de crescimento. E esquecer vou fazer mais tarde. Não, isso é procrastinação. Deixar para mais tarde, com certeza alguém vai estar executando no seu lugar. Quantas vezes você já pensou, eu acho que eu vou fazer isso porque vai me dar esse resultado, e vem alguém e já fez? Aos empreendedores, isso é um pouco mais complicado, porque os empreendedores precisam pensar e executar de uma vez, porque são vários os empreendedores no mundo, e eles sabem muito bem que a hora de começar é agora, porque se eles deixam para amanhã, com certeza durante a noite alguém vai ter a mesma ideia, o mesmo pensamento, e talvez já durante a noite vai estar trabalhando e no dia seguinte já tem a ideia totalmente desenvolvida. E eu, infelizmente, deixei para amanhã porque hoje eu não tinha tempo. Faça o seu tempo. Isso é uma questão de disciplina. Programe 1 hora por dia. O Sr. John Maxwell, ele sempre nos diz que para uma pessoa se tornar especialista em algum assunto, por exemplo, se você quer se tornar especialista em liderança, comece a estudar, reserve 1 hora do seu tempo todo o dia, todos os dias, todas as semanas, 1 hora. Leia um livro,
assista um vídeo na internet, participe de um seminário, algo como esse que a gente está fazendo agora, mas separe 1 hora por dia e comece a estudar. E vocês verão que por 5 anos, depois do 5º ano, vocês já vão ser especialistas naquilo que você estudou. Vocês terão muito conhecimento e terão a capacidade de colocar em prática. Desde que comece a colocar em prática hoje mesmo. Não espere amanhã para separar um tempinho, porque amanhã é outro dia, temos outras prioridades, e amanhã a gente deixa para amanhã, depois para amanhã, e a gente sempre vai dizer que, não, vou fazer mais tarde. Não, faça amanhã, hoje não tenho tempo. Não, faça agora. Agora é a hora. Então, aos que ainda não têm um plano de crescimento pessoal, o que você está esperando? Como você quer realizar os seus sonhos, suas metas, se você não está trabalhando nelas? Lembre-se, um plano de crescimento que não tem uma atividade, não tem uma data, não tem um objetivo, isso não é uma lista, isso não é um plano de crescimento, isso é a lista de Papai Noel, a lista dos seus sonhos. Porque para você fazer realidade, para tornar isso uma realidade, você vai precisar pôr alguns sacrifícios, de novo, sacrifício de dinheiro, sacrifício de tempo, e vai ter que acreditar nisso. Mas precisa começar. Mesmo que você tenha um plano de crescimento com uma lista de atividades, com datas, com objetivos. Eu estou sendo repetitivo porque é assim que funciona. Um plano de crescimento tem que ter uma lista de atividades, precisa ter uma data de execução, precisa ter um objetivo e precisa ser executado. Então, o que você está esperando? Comece a fazer o seu plano de crescimento agora, já. Depois desse webinar, comece a pensar qual que é o meu propósito. Divida esse propósito em metas pequenas. Muitos dizem, existe uma maneira de comer um elefante, mas não um elefante inteiro. Aí que partir um elefante em pedaços. Então comece a partir o seu elefante em pedaços. Não, meu sonho é muito grande, ótimo. Se o seu sonho é muito grande, você vai precisar se desenvolver ainda mais. Se o seu sonho é pequeno, legal, você vai realizar esse teu sonho de uma forma mais rápida e vai começar a pensar em outro sonho. Mas além do sonho, qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito de vida? Ok? Encare o fator medo. Muitas vezes a gente fica paralisado porque a gente tem alguns medos. Aqui tem uma lista deles. O medo do fracasso. Quem de nós não tem o medo de fracassar? Quem de nós não tem o medo de errar? Mas assim é a vida. Não vamos acertar sempre. Vamos errar. Mesmo os executivos, as pessoas mais bem-sucedidas na vida, já erraram, já fracassaram. O ponto aqui é de que maneira eu encaro o meu fracasso. Eu estou aprendendo com o meu fracasso? Então comece a encarar o medo do fracasso pensando, ok, se eu fracassar, eu vou identificar, vou fazer uma análise e vou identificar aonde eu errei. Para quê? Para que não volte a errar e comece a me desenvolver. O outro medo, o outro fator de medo é o de trocar o conhecido pelo desconhecido. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu tenho aí já 27 anos, como eu disse no começo desse webinar, 27 anos de experiência. Eu agora tomei a decisão de trocar uma vida estável, como empregado de grandes companhias, como executivo de grandes companhias, como expatriado de uma grande companhia para começar meu próprio negócio. Ou seja, eu estou trocando o conhecido, que é receber meu salário todo mês, todo fim de mês, toda quinzena, de 15 em 15 dias receber o meu salário, receber o meu bônus anual, receber meu 13º, por algo desconhecido. E o desconhecido é, como por exemplo, não ter nenhum cliente, como que eu faço agora. É um risco muito grande. Mas eu estou correndo risco. Fracassar? Não tenho medo de fracassar. Trocar o conhecido pelo desconhecido? Também não.
porque eu estou vivendo isso agora. Eu troquei todo o conhecido de 27 anos de experiência em grandes companhias para um desconhecido que é ter o próprio negócio. Algo novo, algo que provavelmente existe alguém melhor do que eu não sei o que é ser melhor do que eu sei o que eu sou, meu conhecimento, e estou encarando esses fatores. O outro é o medo de ficar sobrecarregado financeiramente. Realmente, isso em alguns momentos vai acontecer. Em alguns momentos você tem clientes e outros não, mas as suas contas são as mesmas para pagar, ou em algumas épocas do ano as contas são maiores ainda para pagar, mas em algumas vezes a gente realmente vai ficar sobrecarregado financeiramente. Mas a gente precisa se preparar. Se a gente já sabe disso, isso já não é um desconhecido, né? Então eu já preciso me preparar. Com que forma? O que eu preciso fazer para que em um determinado período do mês, se eu não ou um determinado período do ano, se eu não vier a receber, não tiver a quantidade de clientes que eu preciso ter para me manter, o que eu vou fazer? É uma questão de planejamento. Né? O medo de pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Não se preocupem com isso, não tenham esse medo. Eu sei que isso às vezes é difícil, a gente fica congelado. Ai, mas vão pensar se eu começar algo e tiver que voltar para o mercado de trabalho? Ótimo, ótimo. Agora, preocupar-me com o que as pessoas vão pensar? Zero preocupação. Zero preocupação. Se preocupe em você, se preocupe no seu crescimento, se preocupe com a sua família, seu crescimento pessoal, com seu crescimento profissional. Esqueça as outras pessoas, esqueça o que vão dizer, o que vão pensar. Não importa o que as pessoas pensem de você. Importa o que você pensa de você mesmo, a maneira com que você atua, qual que é a sua atitude, como é o seu caráter. Isso sim. Isso é algo que você precisa, entre aspas, preocupar-se, ou seja, começar a preocupar-se antes com a maneira com que você vai agir. Isso sim, não o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E outro medo é, encare o medo do que o sucesso vai te afastar dos amigos. Algumas pessoas pensam, não, eu não quero crescer porque se eu crescer, os meus amigos são muito simples, eles vão se afastar de mim. Se eles são teus amigos, eles vão continuar seus amigos pro resto da vida. Agora, e se você vier a fracassar, eles continuam sendo seus amigos? De novo, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Não se preocupe com os outros que estão fora do seu círculo íntimo, sua família, seus grandes amigos. Se preocupe com você, com sua família. O que meu filho vai pensar de mim se eu desistir do meu sonho? Isso sim. Isso sim você precisa se preocupar. Como meu filho o que meu filho vai dizer de mim no futuro, quando eu vier a falecer? O que os meus netos vão dizer de mim no futuro? Ah, meu avô fracassou. Ah, e minha mãe fracassou. Ah, o pior é não, minha mãe nem tentou. Meu pai nem tentou. Meu avô, morria de medo de fracassar. Não, não se preocupe com isso. Não tenha medo do fracasso. Encare o fracasso como uma lição para que você melhore, para que você cresça e venha colher frutos disso. Troque o conhecido pelo desconhecido. Né? Já saiba que em alguns momentos você vai ficar financeiramente sobrecarregado, mas comece a se planejar desde já. Não se preocupe com o que os outros pensem ou digam de você. Não se preocupe que o sucesso vai te afastar de outros. Se realmente são teus amigos, vão continuar teus amigos pro resto da vida. Ok? E a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: qual a emoção que eu vou permitir que prevaleça? A emoção do fracasso? Né? O medo de trocar o conhecido pelo desconhecido? De ficar sobrecarregado? Ou seja, o que eu vou deixar prevalecer? Os meus medos ou a sua fé? Que realmente você tenha a capacidade de crescer, você tenha a capacidade de realizar os seus sonhos,
Você tem um propósito de vida e você vai começar a viver a sua vida. Você vai começar a se planejar para viver a sua vida. Sem ter medo de fracassar, sem ter medo do desconhecido, sem ter medo da sobrecarga financeira. Acredite em você, acredite no seu propósito. Ou continuará vivendo a vida de alguém. Aquela vida que te obriga a despertar de madrugada, ir trabalhar com uma má vontade, voltar para casa, dormir, acordar no dia seguinte, ir trabalhar. O que você vai deixar que coordene a sua vida? Os seus medos de fracassar? Ou a sua fé que você realmente tem a capacidade, que você tem um propósito de vida e que você vai começar a lutar por esse propósito de vida? Agora, a gente precisa fazer uma mudança. Né? Eu preciso começar a mudar do meu crescimento acidental para o meu crescimento intencional. Né? Recapitulando um pouco, o crescimento acidental é aquele crescimento que a gente está deixando que aconteça, que a gente acha que vai acontecer naturalmente. Né? Quando a gente nasce, a gente vai crescendo, vai ficando um pouquinho mais alto, vai encorpando, vai engordando. Não, de novo, o crescimento ele é acidental em alguns momentos, sim, ele é acidental em alguns momentos. Mas com certeza o mudar de um crescimento acidental para um crescimento intencional vai melhorar muito a sua vida. Ok? E as pessoas que acreditam num crescimento acidental, elas pensam da seguinte maneira. De acordo com o que eu vou lendo aqui, o que está na coluna direita com o que está na coluna esquerda, vocês perceberão que desculpa o erro aqui na apresentação, vocês vão ver que há um número há números de 0 até 10. Então, em cada uma dessas frases, comece a pensar onde você está. Por exemplo, né, eu deixo com que os meus planos comecem amanhã. Como eu estou nessa escala de 0 a 10? Se eu estiver numa transição de 5 para 6, é porque eu estou saindo de um plano, que os planos começam para amanhã, que é o meu crescimento acidental, para um crescimento intencional, onde eu já começo a pensar que, não, eu vou começar hoje e começo hoje. Não é que eu penso em algo e deixo para depois. Não, se você pensa em fazer algo e de uma vez começa a fazer, você está numa escala entre 6 e 10. Okay? Se você deixa todos os seus planos para amanhã, para depois, porque agora não tenho tempo, você se qualificaria entre 0 e 4. Ok? Então, anote num papelzinho aí, num canto, para depois você ter uma ideia de como está o seu crescimento. Se você está numa fase de crescimento acidental ou numa fase de crescimento intencional. Ok? Então, a primeira é, meus planos começam sempre amanhã. Ou, eu insisto em começar hoje. Não deixo nada para amanhã. Eu espero que o crescimento venha sozinho, ou seja, se eu vier a crescer, ótimo. Se não vier a crescer, ótimo também. Com o crescimento intencional, eu assumo completamente a responsabilidade por crescer. Ou seja, crescer está sob minha responsabilidade. Eu sou o dono do barco, eu sou o dono da minha vida. Eu estou despertando de manhã para ir trabalhar porque eu tenho um propósito. Com o que eu estou fazendo, eu vou realizar meu sonho. Então, eu assumo completamente a responsabilidade por crescer. Com o crescimento acidental, eu somente aprendo com os erros. Vou errando e vou aprendendo. Com o crescimento intencional, eu passo a aprender antes dos erros. Que é isso? Se eu vou executar uma tarefa, eu começo a pensar ou buscar informações de pessoas que já tentaram fazer o mesmo e que se equivocaram. Em que essas pessoas se equivocaram? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça comigo? Quais são os possíveis erros que eu posso cometer? E já começo a trabalhar
nas possíveis alternativas para que eu não venha a cometer esses erros. Isso é pensar de uma forma intencional. De novo, para o crescimento acidental, eu confio na sorte. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Ou eu confio no trabalho duro. Eu sei que eu acredito em Deus, que Ele vai me ajudar, mas que eu estou trabalhando para isso. Eu confio com que o meu trabalho, com o que eu estou fazendo hoje, com o meu trabalho, que eu estou trabalhando duro, eu vou conseguir os meus propósitos. Trabalhando no meu plano de crescimento pessoal, eu vou desenvolver o que eu preciso desenvolver porque eu estou trabalhando duro. Ou eu desisto facilmente. Em um crescimento intencional, eu persevero. Eu insisto naquilo que eu quero, porque eu sei que é isso que eu quero. Num crescimento acidental, frequentemente caio em maus hábitos. Num crescimento intencional, eu luto por bons hábitos. Eu luto pelos meus valores. Eu me preocupo com o meu caráter. Num crescimento acidental, eu sou mais receoso, não arrisco. Já num crescimento intencional, eu preciso assumir riscos, porque eu sei que algo pode acontecer. Eu sei que em algum momento eu posso não vir a ter clientes, então eu tenho que assumir riscos. Porque se eu não assumir esses riscos, alguém vai estar assumindo esses riscos por mim. Alguém vai estar perseverando por mim. E essa pessoa vai atingir os seus objetivos, e eu não, porque eu não arrisco, porque eu tenho medo de assumir riscos. Não, assuma riscos. A vida é assumir riscos. Já num crescimento acidental, eu penso como uma vítima. Ai, não, eu não sirvo para isso. Algo ruim vai acontecer comigo. Já num crescimento intencional, eu penso como um aprendiz. Ok, se isso aconteceu, é porque eu precisava passar por isso, eu precisava aprender isso que eu estou aprendendo agora. E utilizo isso como uma gasolina para acender a chama e continuar no caminho. Já no crescimento acidental, eu confio só no talento. E no crescimento intencional, eu confio no meu caráter. Porque com caráter a gente consegue muita coisa. Muita coisa. Então, o senhor John Maxwell tem um livro que chama O Talento Não É Suficiente. E realmente só o talento não é suficiente. Eu posso ser muito bom. Eu posso ser um bom instrutor de liderança. Mas se o meu caráter não vai acorde com o que eu falo, com o que eu ensino, para que eu estou ensinando liderança? Agora, no crescimento intencional, né, a maioria das pessoas para de aprender depois da graduação. Já no crescimento intencional, essas pessoas nunca param de crescer. Nunca param de crescer. A sede por aprender é algo impressionante. Essas pessoas sempre querem crescer. Elas sempre estão buscando novos conhecimentos. Um exemplo são os médicos, que sempre precisam estar informados do que está acontecendo no mercado, estão sempre participando de seminários, mesma coisa os dentistas, existem novas técnicas. Nesse exato momento, com certeza tem alguém desenvolvendo uma nova técnica, e com certeza nesse exato momento tem médicos, dentistas que estão buscando esses novos conhecimentos. Agora, por que a gente não faz isso com a nossa vida? Por que a gente não utiliza isso como exemplo? E por que, eu quero me formar engenheiro, me formo engenheiro e paro? Não, porque eu queria ser engenheiro. Não. Lembre-se da terceira lei do livro das 21 leis irrefutáveis da liderança, que é a lei do processo. Né? Que tudo na vida a gente constrói dia a dia, e não só em um dia. É um processo. O nosso crescimento é a mesma coisa, é um processo de crescimento. Nosso processo de aprendizagem é a mesma coisa. Ele precisa ser intencional. Eu nunca posso parar de crescer.
De novo, se eu realizei um dos meus sonhos, que ótimo. Qual que é o próximo? Qual que é a minha lista de sonhos? Então, nunca parem de crescer. Ok? Por aqui a gente termina com a lei do propósito. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Essa, de novo, é a lei do propósito, onde diz que o crescimento não acontece por acaso, ele precisa ser intencional. Né? Eu gostaria de convidá-los a participar do meu próximo webinar. Esse webinar está programado para o dia 11 de novembro. Ele é uma continuidade das 15 leis de crescimento. A próxima lei é a lei do autoconhecimento, onde a gente vai discutir algum assuntos relacionados ao nosso autoconhecimento. Porque primeiro eu preciso ter um propósito. Depois desse propósito, eu preciso me conhecer para saber exatamente qual que é a minha capacidade, onde eu posso chegar, onde eu não posso chegar. Né? Então, eu já deixo aqui o convite feito para vocês. O meu próximo webinar vai ser agora no dia 11 de novembro de 2015. Eu enviarei a vocês o convite para que se inscrevam. Né? Vai ser às 7 horas da noite, horário de Brasília, e 4 horas da tarde aqui no Panamá, para os brasileiros que estão aqui no Panamá e que estão participando. Fica aqui o convite. Okay? Gostaria de deixar os meus contatos com vocês. Meu e-mail é contacto com a letra C. Como eu estou aqui no Panamá, estou usando o idioma espanhol, então meu e-mail é contacto com C, @rlinaction.com. Não tem o .br, é contacto@rlinaction.com. Os meus telefones são aqui no Panamá, é o 6216-3702, esse é meu telefone direto aqui no Panamá, meu celular. Para os que estão no Brasil e quiserem me contactar por telefone, o meu telefone é 11 DDD de São Paulo, 3280-3702. Não é uma ligação internacional. Se você fizer a ligação pelo 11, vocês ligarão, é como fazer uma chamada para o estado de São Paulo. Né? Eu atendo aqui pelo meu Skype, pelo meu próprio telefone. É um número do Skype que eu atendo aqui no Panamá. Então não tem nenhum custo de quem está em São Paulo. É como ligar para interno em São Paulo. Tá? Não é uma chamada internacional. A minha webpage é www.johncmaxwellgroup.com/Regimar Lopes, ok? www.johncmaxwellgroup.com/Regimar Lopes. O meu Skype, para quem quiser entrar em contato comigo por Skype, além do telefone, mas se quiser fazer uma chamada de vídeo, me encontra no Skype como regimar.s.lopes. Lembre-se que é Lopes com S e não com Z. E minha página no Facebook é www.facebook.com/RL Leaders in Action. Ok? Esse é o nome da minha empresa, RL Leaders in Action. Então vocês me encontrarão assim no Facebook, ou a minha página pessoal, que tem meu nome, que é Regimar Lopes. Ok? De novo, agradeço muito a participação de vocês. Para mim foi um prazer compartilhar com vocês esse meu conhecimento, compartilhar com vocês um pouco da lei do propósito. Espero que com essas informações vocês já, a partir de agora, terminando esse nosso webinar, já comecem a pensar qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo de vida, qual que é o seu sonho, ou qual que é o próximo sonho que você
quer realizar e comece a pensar quais são as atividades que você vai precisar realizar para a execução desse seu sonho, em que data você vai realizar isso, e qual que é o objetivo dessa atividade, ou seja, eu executando essa atividade, o que que eu vou conseguir. Então, faça uma lista de atividades. Não se preocupem se todas as atividades vão estar listadas, porque na grande maioria das vezes não estarão listadas todas as atividades. Isso vem com a prática, mas comece já, desde já. Comece a pensar de verdade, qual que é o meu sonho? Qual que é o meu propósito de vida? Todos nós temos um propósito de vida. Alguns vão dizer, eu quero dar segurança para minha família. Ok. O que é dar segurança para minha família? Dar segurança para minha família é garantir o estudo das minhas filhas. Ok. Ou dos meus filhos. Como se traduz isso? Não, eu quero que meus filhos possam estudar no exterior. Ótimo. Onde? Mas é muito cedo para pensar nisso. Mas pense já. Não, eu quero que elas estudem nos Estados Unidos. Ok, comece a buscar quanto é uma universidade nos Estados Unidos, além da universidade, para manter alguém lá, e comece a planejar. Comecem a pensar nesse crescimento. Não esperem não esperem que seus filhos digam, papai, eu quero ser médico. Ok, então agora eu vou começar a buscar as melhores universidades para ver onde que você pode estudar. Não, já está tarde demais. Comecem agora. Comecem agora. Lembre-se, para comer um elefante, não vamos conseguir comer ele inteiro. Tem que comer ele pedacinho por pedacinho. Para quem não gosta de elefante, quer comer uma pizza, a gente sabe que não dá para comer uma pizza inteira. Se come pizza por pedaços. Então, divida os seus sonhos em pedaços. Uma guerra se ganha com pequenas batalhas. Então, qual que é a próxima batalha? Qual que é a próxima batalha que eu quero ganhar? Quando eu quero ganhar? Comece a transformar isso em objetivos, em uma meta. Transforme essa meta em atividades. Coloquem datas para a realização dessas metas. E vocês verão que a vida vai mudar. Ok? Eu vou disponibilizar esse webinar na minha webpage. Eu tenho uma outra webpage que leva o meu nome, é www.regimarlopes.com. Eu vou disponibilizar esse webinar para quem quiser fazer alguma consulta no futuro. Isso vai estar disponível. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito a participação de vocês. E não se esqueçam, nosso próximo encontro é no dia 11 de novembro de 2015. É uma continuação do livro As 15 Leis do Crescimento, onde a gente vai conversar sobre a lei número 2, que é a lei do autoconhecimento. E para que vocês tenham uma ideia do que diz a lei do autoconhecimento, o que nós vamos discutir é que você precisa se conhecer para crescer. E uma frase é: ninguém pode realizar grandes coisas se não for completamente sincero consigo mesmo. Ok, gente? Não quero tomar mais o tempo de vocês. Muito obrigado. Agradeço muito a participação de vocês. Até uma próxima oportunidade e até logo.